E aí, vai ficar calada sobre o caso da orelha? Não é a senhora que gosta de chamar os outros de assassino? Ah, tá, é porque estamos falando de gente rica e branca, né? Que vergonha. É sério um negócio desse? Eu sempre dou uma olhada nos comentários das publicações e esse comentário aqui me chamou a atenção porque tem um tom de cobrança que se repetiu com certa contundência. Os últimos 3 vídeos que eu publiquei são vídeos muito importantes e falam sobre a medida cautelar que nós solicitamos à Corte Interamericana de Direitos Humanos em favor da prisão domiciliar do Bolsonaro. Aí, quando você vê os comentários, é uma enxurrada de pessoas que nunca apareceram por aqui, pessoas de esquerda, de centro, que não são nem minhas eleitoras, questionando se eu não vou falar sobre o caso do Orelha. Santa Catarina tem diversos políticos que adotaram essa causa, a causa animal, para o seu mandato. O próprio governador se pronunciou sobre esse ocorrido e informou que todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas, portanto, a representação unânime da posição do partido está na fala do governador. Mas vamos aos fatos. Os agressores do cãozinho são todos menores de idade. Pela legislação brasileira, esses menores de idade são inimputáveis, tanto para esse crime quanto para qualquer outro, por exemplo, crime contra animais, crime contra crianças. Enfim, por mais bárbaro que seja isso e por mais comovente que seja isso, essa é a legislação. Exatamente a mesma coisa que aconteceu no caso do estuprador Champinha, que era menor de idade quando matou uma moça inocente a facadas, depois de tê-la torturado e mantido em cativeiro por 5 dias. Ou então o caso da chacina de Castelo, que ocorreu no Piauí em 2015, onde 4 de menor renderam meninas entre 15 e 17 anos em um ponto turístico. Elas foram amarradas, agredidas, estupradas, foram jogadas de um penhasco de cerca de 10 metros de altura. E esses 4 adolescentes também eram inimputáveis e responderam com apenas 3 anos de medidas socioeducativas. E também, mais recentemente, nós temos o caso da Catarina, que foi violentada e morta por um drogado aqui na Trilha do Matadouro, em Florianópolis. Esse mesmo criminoso, quando era menor de idade, quando era adolescente, já havia estuprado uma senhora de 69 anos. Se ele tivesse respondido por esse crime quando era menor, com certeza a Catarina hoje estaria viva. O que aconteceu no caso da Orelha é um crime e, como crime, deve ser julgado e as punições serão aplicadas. No entanto, serão aplicadas conforme prevê o Código Penal brasileiro. Se eu fosse a legisladora mor desse país, adolescentes que cometem crimes iriam passar longuíssimos e sofridos anos na cadeia. Mas não sou eu quem define sobre esse assunto. A legislação atual tem critérios diferentes e alterá-la não é minha função como deputada estadual. Esse é um problema de legislação do Código Penal que pertence somente à esfera dos deputados federais. E agora, sabendo disso, eu questiono você que não me segue, mas que veio aqui no meu perfil cobrar um posicionamento sobre o caso. Você já demonstrou alguma vez a mesma disposição para cobrar o Congresso Nacional pela redução da maioridade penal? Porque se você não está disposto a fazer isso, a sua indignação é apenas performática, é uma indignação estéril, é uma tentativa de sinalizar virtude e não significa nada, você ficar gritando na internet se não houver da sua parte uma coerência como a da minha parte, que há mais de 10 anos luto pela redução da maioridade penal. Sem a redução da maioridade penal, psicopatas vão continuar fazendo as suas atrocidades e vão continuar impunes. Eu concordo perfeitamente com essa declaração aqui nos comentários, do Rafael Birs. Quem mata cachorro tem coragem de coisas piores. Concordo. Em geral, os assassinos começam desse jeito, maltratando e matando animais porque eles são pequenos, porque eles são menores. Assim como os outros malucos também se dão ao trabalho de vir aqui depreciar o valor da vida humana no ventre, como essa pedagoga. Olha o comentário dessa pedagoga. Ah, gente, ela é a favor da vida, de fetos. Cachorro não é vida, risadinhas, né? E veja bem, 87 pessoas curtiram esse comentário. Simplesmente nós estamos convivendo com gente nas ruas, nas escolas, gente que acha que ser a favor da vida de fetos é motivo de risada, de piada. Isso é muito grave, pois uma sociedade que desvaloriza a vida humana não terá padrão para valorizar outras coisas ou para elencar valores. Veja comigo, desde 2012, uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Resolução 1000 de 2012, descreve quais são os métodos aceitos para a morte humanitária de animais. Então, lá no artigo 15 dessa resolução, está definido que um método inaceitável seria usar cloreto de potássio para a eutanásia de um bichinho de laboratório, por exemplo, por contaminação, por doença, porque até essa medida é considerada tortura no caso dos animais. No entanto, em 2024, quando o Conselho Federal de Medicina Humana, agora nós estamos falando de seres humanos, tentou criar a mesma regra para impedir injeção de cloreto de potássio no coração de bebês humanos
Com mais de 5 meses de gestação, a esquerda se mobilizou e derrubou a Resolução 2378 do Conselho Federal de Medicina Humana. Ou seja, não houve tanta comoção e isso é gravíssimo. Uma sociedade feita por pessoas, como a desse comentário aí, que dá risada da vida humana, é uma sociedade doente. Inclusive, um dos meus livros preferidos do C.S. Lewis, que se chama A Abolição do Homem, nesse livro ele comenta que nós estamos sendo desumanizados, estão arrancando o nosso coração à medida que não conseguimos mais identificar o que é certo e o que é errado. Olha o que ele diz. Numa espécie de simplicidade macabra, removemos o coração e exigimos a função. Criamos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. Ridicularizamos a honra e depois ficamos chocados quando encontramos traidores e pessoas desonradas entre nós. Ou seja, nós estamos entre milhares de pessoas que riem da vida humana e difundem essas ideias macabras, logo é óbvio que o desprezo pela vida dos bichinhos mais fracos vai aumentar, porque se despreza a vida humana, quanto mais a vida animal. Muitas pessoas agora estão pedindo punição para esses adolescentes e com razão. Se dependesse da direita, a maioridade penal já teria caído há décadas. Uma das PECs mais longevas da história do Congresso foi justamente uma PEC sobre isso, proposta pelo deputado Beneditino Domingues, apresentada em 1993, que em 2015 já estava tramitando há 22 anos quando a esquerda fazia obstrução. Essa PEC previa a redução da maioridade penal. E depois, tantos e tantos outros projetos de direita têm sido apresentados com relação a isso. Mas que absurdo haver mais comoção por um animalzinho de estimação do que pela morte do menino Juan, torturado por um ano inteiro, morto e esquartejado. Ou o crime bárbaro cometido por um menor de idade, no caso do Champinho. Você não acha que é um sistema imoral que o crime cometido contra um animal seja o parâmetro mais relevante de barbárie em um país onde, na verdade, existe militância política e militância cultural organizada para promover o assassinato de bebês no ventre? É imoral isso acontecer em um país onde as mulheres são estupradas, pais de família são assassinados por menores de idade o tempo todo e nenhuma punição minimamente severa pode ser aplicada contra essa classe de criminosos, que são os criminosos com menos de 18 anos. O que fizeram com o cachorrinho Orelha foi sim uma faceta da normalização da barbárie. É grave, é gravíssimo. Os responsáveis merecem sim uma punição, merecem sim. Vai acontecer uma punição? Provavelmente não na medida em que deveria, é uma pena, porque provavelmente eles vão apenas cumprir 3 anos de medidas socioeducativas, no máximo, porque é isso que a esquerda defende, é isso que a esquerda prevê, defende todos os tipos de mecanismos de impunidade possíveis para beneficiar o criminoso. Então, resumindo, a sua indignação performática na internet não muda nada se você não está engajado há anos ou não começar a se engajar agora para acabar com partidos e políticas públicas que defendem a impunidade. Eu tenho certeza que também muitos de vocês, principalmente pais, mães, pensaram sobre o ponto de vista da educação desses adolescentes que praticaram essa crueldade, essa barbaridade. Então, para concluir, eu gostaria de recomendar 3 livros que acho que podem ajudar. O C.S. Lewis, que eu já mencionei aqui, escreveu um livro para analisar a educação infantil e os livros didáticos lá da época dele. Nesse livro, ele afirma o seguinte, olha só: Aristóteles diz que o objetivo da educação é fazer com que o aluno goste e desgoste, dependendo daquilo que deve gostar ou não. É um livro que fala sobre a importância de educar os sentimentos à luz da moralidade, em vez de apenas transmitir técnica e ciência. Tem um trecho que eu gosto muito que diz assim também, ó: a diferença entre a educação antiga e a nova reside em suma no fato de que a antiga era uma espécie de propagação, homens propagando, transmitindo masculinidade a outros homens. A nova educação é mera propaganda ideológica. Esse livro se chama A Abolição do Homem e é maravilhoso para quem tem crianças ou para quem precisa educar crianças. E por fim, eu recomendo também Como Destruir a Imaginação do Seu Filho e Como Destruir a Humanidade do Seu Filho. 2 livros do Anthony Esolen, que é um grande pedagogo que fala muito sobre essa temática e pode ajudar. São 3 livros, no fim, que ajudam na educação dos sentimentos da criança e do adolescente, para que você tenha uma maior clareza de como a desumanização, como o desprezo pela vida, o desprezo pelos valores morais nos traz a situações bárbaras como essa que nós estamos comentando aqui agora.